gente. Aleluia. Enquanto as crianças vão subindo, eu quero te encorajar a você abrir a sua Bíblia, ali em Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Ei, só alguns. Eu vou perguntar de novo. Quantos amam a palavra de Deus? Amém, aleluia. Eu amo a palavra de Deus e diariamente precisamos nos alimentar dela. E ali em Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Amém. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Nós amamos estar em tua presença e amamos a tua palavra. E o que mais nós precisamos, Senhor Jesus, é de ouvir a tua voz, de ouvir as tuas direções, de ouvir as tuas palavras que nos lavam, que nos renovam, que nos alimentam, que nos direcionam para vivermos a caminhada cristã no rumo, no caminho dos teus propósitos. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa manhã: fala conosco através da tua palavra, em teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na semana passada, nós começamos a compartilhar algumas mensagens a respeito de portas. Nós falamos na semana passada, não sei quantos lembram, compartilhamos nas células também, de portas que muitas vezes o Senhor nos abre, que essas portas, como o apóstolo Paulo disse ali, abriu uma ampla porta para mim, uma porta promissora, mas há muitos adversários. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de um evangelho, de um cristianismo, que não tem problema. Quantos tem problema aqui? E as mãos vão se levantando aos poucos. As mãos podem levantar até assim, né? Todos nós, sim? Você tem problema, sim ou não? Mesmo muitas vezes, entrando por portas que Deus abriu, surgem problemas. Mas tem muitas pessoas que têm uma fé infantil, que acha que quando começa a haver problemas, não, então isso não é de Deus, não. Peraí, então quer dizer que quando tem problema não é de Deus? Quer dizer então que quando seu filho te dá problema, ele não é de Deus? É de Deus, os filhos são herança do Senhor. Mesmo fazendo aquilo que é o caminho de Deus, que é o propósito de Deus e é a direção de Deus, nós precisamos entender. Haverão dificuldades, sim ou não? Jesus cumpriu a vontade de Deus, sim ou não? Mas ele teve problemas? Teve muitos problemas. Então nós precisamos entender que devemos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor e entrarmos pelas portas, a qual é a vontade de Deus. Mas sabendo que ainda assim podem ter dificuldades. E eu quero falar nessa manhã, baseado nesse texto, sobre portas que o Senhor muitas vezes nos abre para crescimento. Deixa eu te perguntar aqui, quantos querem crescer em Deus? O apóstolo Paulo, nesse texto, e eu quero esse texto ser o nosso ponto de partida, ele usa um costume da época para servir de uma alegoria para explicar, e ele diz assim, como também nós, e ele fala assim, olha, o filho quando é pequeno, ele na casa do pai, ele não é diferente de um escravo. Nós lemos aqui. Por quê? Porque por mais que ele é herdeiro de tudo, porque ele ainda é pequeno,
Ele não pode desfrutar de tudo. Ele está debaixo de administradores e de tutores, sim ou não? Mas ele é dono de tudo. Ele é filho. Por que ele não pode usufruir de tudo? Porque ele ainda não cresceu. Ele ainda não é maduro. Se você pegar uma faca e entregar para um grande cozinheiro, ele vai fazer grandes coisas, sim ou não? Você quando já viram aqueles cozinheiros? Fantástico. Mas se você entregar uma faca para uma criança, o que vai acontecer? O problema é a faca? Não. É a maturidade. Olha aqui para mim. Tem coisas que muitas vezes nós como filhos, o Senhor não nos dá na nossa mão. Olha para cá. Não é porque nós não somos filhos, mas é porque nós não somos maduros. Porque nós não ainda crescemos para que o Senhor possa confiar nas nossas mãos. Porque se o Senhor confiar muitas vezes na nossa mão aquilo que nós queremos, por causa da nossa imaturidade, nós vamos fazer um grande estrago. E o apóstolo Paulo está falando aqui dessa importância, dessa questão de, olha, o filho, ele diz ali no versículo 1, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e eu estava meditando sobre isso, essa questão que o apóstolo Paulo usou, não havia uma data, uma idade específica, mas o judeu naquela época, o seu filho ainda era menor, eles consideravam, de acordo com a maturidade, dos 16 até os 24 anos. Por isso que ele fala aqui, a data determinada pelo pai. Então, se o pai disser assim, olha, enquanto você não fizer 24 anos, você é meu filho, mas você ainda não vai poder desfrutar de nada, porque você precisa amadurecer. Então, o pai analisava de filho para filho, para que pudesse desfrutar, onde o pai observava, não, agora ele tem maturidade, para poder mexer nos bens, para poder usufruir daquilo que já é direito dele. Quantos estão entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, tem muito cristão hoje, dentro das igrejas, vivendo a sua vida cristã, às vezes, há anos, mas ainda como uma criança na fé, que por mais que ele é filho de Deus, ele não usufrui de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, por falta de maturidade. Por falta de maturidade. Vivem sendo filhos, porém, como escravos. O apóstolo Paulo diz, não difere em nada, isso é, tem direito a tudo, mas é tudo controlado. O filho vive na casa, o escravo também vive na casa, o filho pode comer, o escravo também pode comer, mas o escravo não pode mandar nos bens do patrão. O filho mais novo também não pode. O filho pequeno também não pode. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação. Não difere em nada de um escravo, que por mais que ele é herdeiro, por causa da sua imaturidade, por causa de ainda não crescer, não pode usufruir. Tem muito cristão vivendo como escravo por falta de maturidade, por falta de buscar o crescimento espiritual. Nós compartilhamos algumas semanas atrás e falamos aquela questão de qual idade espiritual você está hoje. Quantos lembram disso? Tem pessoas que são bebê na fé, não sabe caminhar sozinho, não sabe falar sozinho. Tem pessoas que são crianças na fé, e criança a gente sabe como é que é, tem que ensinar, às vezes é birrento. Maturidade. Outros são adolescentes na fé, acha que sabe tudo. Não, ninguém precisa me ensinar, eu é que sei. Você não sabe, você é ultrapassado, velho. Atitude de adolescente. Mas o fato é que, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, e nós temos que muitas vezes identificar isso na nossa vida, e buscarmos crescer no Senhor e amadurecer no Senhor, tem muitos filhos de Deus que ainda são imaturos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, será que você é um filho imaturo? Porque quando é que a gente sabe se o filho é imaturo ou não? Quando o pai começa a confiar coisas na sua mão. Ali, ele era filho, mas o pai não deixava mexer em nada. Quando a gente pega uma criança imatura, o que a gente pode observar? Geralmente uma criança que é imatura, e geralmente toda criança é imatura porque ainda é criança, geralmente elas são birrentas, sim ou não? Você manda fazer uma coisa, ai! Sabe que tem crente espiritual que é assim também? É, mas que só eu que faço. Só eu que estou fazendo, ninguém mais faz nada. Infantil. Uma outra coisa que às vezes a gente observa, fugiu aqui. Aqui. Uma das coisas que a gente observa nas crianças, além dessa imaturidade ou essa infantilidade delas,
elas serem às vezes birrentas, ou elas serem às vezes, sabe aquela coisa de quando você faz a vontade do filho, e ele fala assim, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Alguém já passou por isso que é pai? Alguém já fez isso que é filho? Te amo. Pai, onde a gente vai almoçar hoje? Pai, no McDonald's. Ai, pai, você é o melhor pai do mundo. É? É, olha aí. Aí se o filho, pai, pergunta, onde é que a gente vai almoçar hoje? Ah, filho, hoje nós vamos comer frango assado com batata. Ah, não gosto mais de você. Sim ou não? Isso mostra a imaturidade da criança. Engraçado, tem crente que é assim também. Quando faz a vontade dele. E quando não faz a vontade dele, também ninguém me escuta. É porque é assim, sou rejeitado de açúcar. Quem já ouviu isso? Isso mostra a infantilidade. Outra coisa que mostra a infantilidade é o imaturo, ele quer tudo no tempo dele. Sabe que biblicamente existem 2 tempos. Nosso tempo, que é o chamado tempo Cronos, e existe o tempo que é o chamado Kairos, que é o tempo de Deus. O cristão maduro, ele aguarda o tempo de Deus. O cristão imaturo, ele quer tudo para ontem. Não sabe esperar o tempo. Você já parou para pensar por que Jesus começou o ministério dele só com 30 anos? A Bíblia não diz o porquê que ele começou com 30 anos. A gente pode supor, e você acredita no que você quiser. Eu acredito em várias teorias. Uma delas é ele aprender a esperar, porque ele já sabia quem ele era. A Bíblia diz lá em Lucas que com 12 anos ele já sabia quem ele era. Ele já sabia que ele era filho de Deus, ele já sabia que tinha algo para fazer. Mas você vai esperar o seu tempo. Você vai iniciar no tempo certo. O maduro sabe esperar o tempo certo. Não é o maduro da Venezuela. É o outro maduro. O cristão maduro sabe esperar o tempo. No tempo certo. Deus vai fazer. O birrento, o imaturo, porque não tem jeito. Afinal, eu acho que isso aqui não é para mim não. Eu vou para outro lado porque porque é imaturo. Eu quero falar aqui de algumas coisas do porquê que alguns cristãos não amadurecem. Porque eu já conheci vários cristãos, que eu costumo dizer, né, brincando com isso, que são anões espirituais, que envelheceram, mas não cresceram. Eu quero aqui pegar 2 textos, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 1. O primeiro motivo do que tem muitos cristãos que não amadurecem é porque fogem na hora da luta. Olha só o que aconteceu aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim, isso aqui depois de Jesus ter sido batizado, diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vou ler de novo. Então Jesus foi levado por quem? O seu Espírito na sua Bíblia está em letra maiúscula? Maiúscula, não está? Então é o Espírito de Deus. Pelo Espírito ao deserto para fazer o quê? Então, peraí. Então quer dizer que Deus, o Espírito Santo de Deus, conduziu Jesus para um lugar deserto, isso é, não tem comida, não tem bebida, não tem pessoas, ainda para acontecer algo bem ruim, ser tentado pelo diabo por 40 dias. Olha aqui para mim. Olha bem aqui para mim. Se o Espírito Santo de Deus fez isso com Jesus, você acha que não vai acontecer isso com você? Só que tem pessoas que quando está num lugar deserto, está difícil, um calor absurdo, não tem nada que comer, não tem nada que beber, a vida está difícil. O diabo se levantou. Pô, o diabo se levantou? Mas não foi o Espírito que conduziu? E geralmente o cristão imaturo, quando ele entra no meio do deserto, no momento da luta, no momento agora que ele tem que ali buscar Deus, que ele tem que estar sensível à voz de Deus, que ele tem que se firmar na palavra de Deus, porque Jesus fez isso. Porque na hora que o diabo veio para cima, a primeira coisa que ele usou, a palavra de Deus está escrita. Mas o cristão, na hora da luta, ele começa com a conversa do imaturo. Eu acho que não é para isso para mim, não. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Porque Jesus poderia falar, não, deixa eu cair fora daqui, eu vou para o outro lado, aqui não tem comida, aqui não tem... Jesus fez isso não. Jesus foi para cima. Até o final. Sabe que 40 na Bíblia fala de um ciclo completo. Jesus foi até o fim. Ele falou, eu só saio daqui na hora que Deus falar que é para eu sair. Que se ele me colocou aqui, é porque ele tem algo para mim. Olha aqui para mim. Jesus só iniciou o ministério dele, que foi grandioso, glorioso, de milagres, sinais, prodígios e maravilhas,
depois desses 40 dias no deserto? Já parou para pensar nisso? Todo grande ministério que vai impactar o mundo, como foi o de Jesus, antes disso tem que passar por um deserto. Tem muitas pessoas, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Como nós cantamos assim, Senhor, leva-nos além, Senhor, sabe? Mas nós temos que entender que para ser levado além, vai ter desertos pelo caminho. Não vai passar a vida inteira no deserto, mas vai ter períodos que o Senhor faz para que nós amadureçamos e deixamos de ser cristãos mimados, cristãos birrentos, cristãos que só querem as coisas se for do jeito dele, só quer fazer aquilo que ele quer que ele faça. O cristão maduro, ele faz aquilo que é preciso ser feito. Quantos estão entendendo? Então, a primeira coisa que faz com que muitos cristãos não amadurecem, foge na hora do... Hoje tem uma moda. Existe uma moda. Hoje as pessoas trocam de família, igreja, como troca de roupa. Vou te dizer uma coisa, isso não é bíblico não, tanto que isso nem está na Bíblia. E as pessoas trocam. Por quê? Na hora da luta. Eu já não estou me sentindo bem. Eu acho que o tempo aqui acabou. Usam sempre as mesmas frases. A frase é igual, não, eu acho que o meu tempo... Mas como assim? Se o céu que nós vamos estar é o mesmo? Não tem lógica. Quantos não estão entendendo o que eu estou falando? Mas por quê? Porque às vezes você passou por um momento de luta. Momento assim que... porque deixa eu te falar, olha aqui para mim. Nem sempre você vai se sentir bem. Mesmo no meio da sua família. Já teve reunião de família complicada? Eu lembro quando era criança uma vez, eu tive que empurrar o meu pai, para separar o meu pai, que ia espancar o meu tio. Só nesse nível, aleluia. Confusão de família, sim ou não? Mas deixa de ser família, sim ou não? Não, é família. Quem tem espírito de família entende isso. Independente de tudo, somos aqui família. Mas o imaturo, porque eu tô sendo aqui. Não, vamos ser maduros, gente. E quando o cristão ele foge na hora da luta, na hora da dificuldade, olha aqui para mim. Geralmente, eu falo isso por experiência, de nós vemos isso. A pessoa foge, o problema vai junto com ela. O problema vai junto com ela, por causa da imaturidade. Jesus não fugiu. Nós também não devemos fugir. Quando o Senhor nos coloca em algum lugar, ainda que seja um tempo de luta, onde o diabo vai cair matando em cima, como foi com Jesus, nós nos firmamos na presença de Deus, nos firmamos na palavra de Deus, na direção de Deus. Falar, diabo, se você veio, você é louco, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você se levantou, só foi para cair, como diria. Porque nós somos a igreja de Jesus. E ainda que venham lutas, ainda que venham pressões, Jesus estava numa pressão ali que envolvia todos os lados. Era alma, espírito e corpo, era fome, era pressão emocional, era pressão espiritual. E ele se firmou na palavra de Deus. Ele não fugiu da luta. Fala para o irmão que está do seu lado, não foge da luta. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, sim ou não? Tem hora que dá vontade de sumir, dá ou não dá? Eu falo, Senhor, eu estou aqui. Eu lembro na minha adolescência, numa época eu comecei a falar uma coisa, às vezes o pessoal perguntava, como é que você está, rapaz? Estou numa luta aqui. Mas eu ainda não suei gota de sangue. Por isso eu vou até o fim. Jesus suou gota de sangue. Você pode ter certeza que a agonia que você passou não foi igual a dele, porque você não suou gota de sangue. Por isso, na hora da luta, meu irmão, fica firme. Vai para cima. Se firma na palavra de Deus. Nós estávamos indo agora de manhã para a igreja. Eu coloquei o louvor no carro. Que ali o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não me esquecerei dos teus benefícios. Isso é o Salmo 103 cantado. Em momentos de luta, em momentos de pressões, Senhor, eu quero me firmar na Tua palavra. Eu quero meditar na Tua palavra, eu quero cantar a Tua palavra. Porque só Tuas palavras são palavras de vida eterna. Fugir da luta, não vou chutar o balde, não vou subir, não. Vou permanecer firme, ainda que o diabo, ainda que as provações, ainda que as tentações venham, a luta vem. Eu me coloco de pé e falo, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E me firmo na palavra dele. Amém? Aleluia! Segunda coisa que faz com que, às vezes, muitos cristãos não amadureçam. Abra a sua Bíblia ali em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3.
A igreja de Corinto foi uma igreja que o apóstolo Paulo teve que chamar muitas vezes a atenção. Foi uma igreja que não amadureceu, a igreja não amadurecia. E olha só o que aconteceu ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja e fala: ei, vocês estão achando que eu vou dar alimento sólido para vocês? Você acha que vocês têm condições? Eu vou dizer, vocês não têm. E o pior crente imaturo é aquele que acha que é maduro. Ah, não, mas eu tenho 50 anos de igreja. Tempo de igreja não quer dizer maturidade. Olha aqui para mim. Tempo de igreja não quer dizer maturidade. O que faz você ter maturidade é dar as respostas certas no momento das lutas e buscar crescer no Senhor e no conhecimento do Senhor. Amém? Mas tem muitas pessoas que se acham maduros, às vezes por serem velhos, por estar com o cabelinho branco. Mas isso não quer dizer maturidade. Agora, para nós, como ser um cristão maduro? Quantos querem ser um cristão maduro? Sabe, ter maturidade cristã. Nós, pessoal do louvor, nós estamos a fazer um curso, uma mentoria, com um ministro de louvor chamado Davi Silva, um homem de Deus. E numa dessas aulas, não sei quantos se lembram, né? Ele estava falando a respeito do louvor, de experiências que ele teve, e eu também já vi isso. Às vezes, quando ele ia escalar o músico no culto, e às vezes a igreja tinha ali vários cultos, às vezes até culto de semana, mas tinha cultos que eram maiores, tinha mais gente, e tinha cultos que tinha ali menos pessoas. E a hora que ele ia fazer a escala, ele falava assim: ah, não quero tocar nesse culto aí não, porque esse culto não tem ninguém. Eu falei: mas você toca para o Senhor ou você toca para as pessoas? Deixa eu te falar, o crente imaturo, ele quer muito mais visibilidade do que compromisso com a palavra de Deus. Ele está fazendo não para o Senhor, às vezes ele está fazendo porque ele quer ser visto, quer visibilidade. Mas aquele que é filho, ele faz ainda que tenha dois, como a gente era no começo, né, Pedro? Nós estávamos ali, eu, o Daniel e o Dylan, o Pedro ali embaixo e a Amélia trabalhando, né, Amélia? Mas não importa se tiver 1, se tiver 10, se tiver 100. É para o Senhor. Onde tiver 2 ou 3, ele está presente, então precisa ele firme e forte. Isso é a maturidade. Agora, como sermos um cristão maduro? Abra sua Bíblia ali em Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ali para a igreja de Éfeso, deu ali orientações interessantes, fantásticas, poderosas em Deus, para que sejamos cristãos maduros. Olha só o que diz, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem são os santos? Somos nós. Fala para o irmão que está do seu lado, é você? Não é o Santo Antônio, São João, não, nós somos os santos, preparados. Então o Senhor levantou esses dons ministeriais ao ponto de nos preparar. Ele diz ali, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe o que significa edificado? Construído. É uma palavra que nós usamos aí na construção civil, edificado. Um prédio está sendo edificado, um prédio está sendo construído, algo está crescendo. O Senhor estabeleceu ali os dons ministeriais para nos capacitar, para que nós cresçamos. Quantos estão entendendo? Olha para cá, é só uma criança. Toda a gente já foi criança um dia. Agora, uma das coisas que nós precisamos ver aqui nesse texto, vamos seguir aqui. Ele diz assim, no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Você vê que o apóstolo Paulo está dizendo, esses dons ministeriais vão nos capacitar para que cheguemos à unidade e à maturidade. O Senhor levantou pessoas no nosso meio. Nós vamos estar esses dias na conferência aí com os nossos pastores, pessoas que Deus nos levantou para que nós venhamos crescer. O pastor Silvio ele vai estar aí conosco e vou te contar. No ano ali de 98, 99, ele pode dizer mais a data certa. Nossa igreja, nós éramos uma igreja ali no Brasil, uma igreja menorzinha. E na altura, hoje, existem muitas igrejas em células. Na altura não havia isso. Muito pelo contrário, as igrejas em células eram muito mal vistas na época. Porque era algo novo, ninguém conhecia essas coisas. E ele, debaixo de uma direção de Deus, ele resolveu transicionar a igreja, que era uma igreja normal, uma igreja que não tinha células, para uma igreja que tivesse células, como nós temos hoje. Você não faz ideia do quanto ele foi bombardeado, criticado, perseguido por causa disso. Mas ele permaneceu firme. Não, eu entendo que é uma direção de Deus para nós. Éramos uma igreja aí de mais ou menos 300 pessoas na altura. E por causa disso, muitas pessoas saíram. Criticaram, isso é coisa de louco. Mas ele sabia que era uma direção de Deus. Com isso, as pessoas foram... eu lembro na época, nós passamos por algo chamado curso de reciclagem, que era para aprender, porque para nós era estudo novo esse negócio de célula. Para aprendermos a respeito disso, fizemos o curso para aprender o que era, para depois começar a fazer células. E começamos. Pouco tempo depois, a igreja chegou a ter mais ou menos uns 2 anos. Foi para em torno de 1.200 pessoas, fazendo 2 cultos com 600 pessoas em cada um. Tivemos que alugar um outro espaço maior. Dali um tempo, ficou grande de novo. Chegamos ali a 3.000 e poucas pessoas, compramos o espaço, para que alguns conhecem, o Rossi e Elô já foram lá, que nós chamamos de Cidade de Deus, são 21 mil metros quadrados. Continuamos, chegamos ali a 5, 6 mil pessoas. E depois começamos a plantar igrejas em outros lugares. Hoje somos em torno de 100 igrejas no Brasil e algumas fora do país, e nós estamos aqui também no meio, aleluia. Mas porque um homem de Deus pagou um preço, se posicionou para que nós crescêssemos. E eu vou te falar, o crescimento espiritual, muito tem fruto do preço que ele pagou. Se ele não tivesse se posicionado, se calhar não seríamos o que hoje, se calhar não estaríamos aqui. Mas quando Deus levanta pastores, profetas, apóstolos, que se posicionam para nos orientar segundo a palavra de Deus, isso nos leva ao crescimento. Quantos estão entendendo? São pessoas que o Senhor estabeleceu na nossa vida para nos ensinar, nos orientar debaixo da palavra de Deus. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos para amadurecer, olha só o que... Vamos continuar lendo aqui o texto? Olha só. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Olha aqui para mim, a primeira coisa que nós precisamos para crescer e amadurecer, sabe o que é? Uns dos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Olha aqui para mim, a primeira coisa que o diabo faz quando ele quer paralisar uma pessoa, sabe o que é? É afastar do corpo de Cristo. Isolar. Fica longe. Por isso que a gente fala, não pode ficar longe. Se o trabalho está te atrapalhando, né, Vânia? Vamos orar para arrumar um trabalho. Não vamos orar para você ser mandado embora. Vamos orar para arrumar outro trabalho. Que não atrapalhe. Porque o crescimento é quando nós estamos juntos. Onde nós nos edificamos uns aos outros. É onde está o crescimento. Olha aqui para mim. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Nós precisamos uns dos outros. O fato de nós estarmos aqui, tomamos um pequeno almoço junto, é bom sim ou não? Às vezes a gente está ali compartilhando. Às vezes uma coisa que o irmão nos fala nos edifica. Às vezes uma coisa que você fala edifica o seu irmão. E estamos aqui juntos e louvamos juntos nesse ambiente, nessa atmosfera. Nós crescemos, sim ou não? Quando estamos reunidos na célula, que ali a gente pode falar, compartilhar, tirar dúvida, pedido de oração, orar uns pelos outros, compartilhar a palavra.
nós crescemos. Sozinho ninguém cresce. Por isso que a gente vive martelando. Irmão, nós precisamos estar juntos. Na célula. Precisamos estar juntos nos cultos. Por quê? É extremamente importante para o nosso crescimento. Quantos entendem isso? Fala para quem está do seu lado, nós precisamos estar juntos. É isso, tá junto. E vou te falar, não precisa ser só no dia do culto ou no dia da célula. Convida o irmão que está perto de você para ir almoçar na sua casa, aleluia. Para estar junto, compartilhar, então, vamos estar junto. Que nisso nós edificamos uns aos outros, nós precisamos estar juntos. Ontem a gente esteve ali com o Pedro e Camélia, né? Ficamos até quase meia-noite ali, não era? Foi, não foi? Tomando um chazinho, com bolinho. E o quequezinho que tem aí hoje a gente já experimentou ontem, aleluia. Porque nós precisamos ter esse tempo de estar juntos. Porque somente quando nós estamos juntos. O versículo 16 ele diz, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em cada parte realiza sua função. Fala para quem está do seu lado, você tem uma função. Agora fala para ele, se você não exercer a sua função, a gente não cresce, irmão. Quando cada um exerce a sua função, cresce. Você entende que cada um de nós somos importantes? Você sabia que se você cortar o seu dedinho mindinho, você vai ter que aprender a andar de novo? Alguém aqui já perdeu o dedo mindinho? Não, né? Mas por quê? Você vai ali perder uma coisa que te ajuda de certa forma a equilibrar e que você vai andar diferente. Porque toda parte do membro, todo membro do corpo, toda parte do corpo é importante. Por menor que seja. Por mais insignificante que a pessoa até se ache. Vou te falar, é importante. Todos são importantes e todas as suas funções são importantes, porque quando todos exercem as suas funções, a igreja cresce. O corpo de Cristo cresce, amadurece, avança. E nós vamos avançar muito em nome de Jesus. Nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa cidade, expandir o reino de Deus nessa cidade. Sabemos que o diabo não quer isso, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando nós estamos unidos, a gente vai para cima e ele tem que fugir. Aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Uma segunda coisa que nós precisamos para que venhamos crescer, olha só o que diz o versículo 11, diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar. Eu lembro até hoje, quando eu fiz a aula do CME e CTL, que nós vamos ter agora a partir do dia 17, onde até o pastor Silvio foi um dos meus pastores também, naquela época. Foi tempo de crescimento. Deus coloca mestres, Deus coloca apóstolos, Deus coloca profetas, Deus coloca pastores na nossa vida para nos ajudar a crescer. Nós vamos iniciar agora o CME e CTL no dia 17, onde os líderes... Cadê os líderes? Levanta a mão aí, os líderes. Levanta a mão aí. Só o pessoal ver. Cadê? Levanta a mão aí, Juliano. Vai chegar lá. Aleluia. Vamos explicar tudo bem. Se dispõe de coração para vir aqui dar as aulas do CME e CTL, onde a gente se dispõe para fazer isso, a gente não ganha nada não, irmão. Não tem valor envolvido. Tem só o coração de sermos instrumentos de edificação do corpo de Cristo para que o corpo de Cristo cresça. Aí os professores vão lá, pegam a matéria, estudam a matéria para poder compartilhar a matéria, vem, sai da sua casa, gasta o seu combustível, gasta o seu carro, pega o seu metro, vem até aqui com um objetivo, ser instrumento de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça, para que nós venhamos amadurecer e chegarmos à estatura de varão perfeito, à maturidade da fé. Quantos estão entendendo? Sabe, nós não podemos continuar eternamente sendo meninos na fé, mimados na fé, com, às vezes, espíritos de divisão, porque é aquele grupinho, isso é espírito de divisão. Nós queremos crescer, amadurecer no reino de Deus, porque nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E nós, escuta o que eu vou te falar, eu já falei isso outras vezes, vou falar aqui de novo. Nós seremos das maiores igrejas de Portugal. E claro que com isso vem uma responsabilidade. Nós vamos avançar para a glória de Deus, formando novos líderes, alcançando pessoas para Jesus, discipulando, fazendo discípulos para Jesus, que é a grande comissão, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra,
para que o reino de Deus seja estabelecido na cidade do Porto e redores, em Portugal e depois até em outras nações. Nós seremos agentes do Senhor e nada vai nos parar. Porque se as portas do inferno não podem prevalecer, que dirá o resto? Aleluia. Vamos avançar com o reino de Deus em nome de Jesus. E para isso Deus coloca pessoas. Deus colocou lá o líder da sua célula para ser instrumento de edificação na sua vida. Porque às vezes você vai poder tirar uma dúvida. Aí você fala, não, mas o líder da célula parece que ele é mais novo convertido do que eu. Pode ser sinal de que ele cresceu mais do que você. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas eu já vi pessoas, às vezes, que se convertem e buscam já crescer em Deus. Busca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, e vou estudar, e cresce. Aí aquele que está lá, que não faz nada, Pois é, tem que fazer, irmão, tem que correr atrás para crescer. Quantos estão entendendo? Aleluia. Terceira e última coisa que nós precisamos fazer para que possamos crescer, o versículo 16, ele diz assim, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos amadurecer, nós precisamos uns dos outros. A segunda coisa, nós precisamos ouvir o conselho dos nossos líderes. E a terceira coisa, nós precisamos exercer a nossa função. Se o Senhor te colocou nesse lugar, nessa família, Ele tem uma função para você. Você crê nisso? Você não está aqui só para você sentar nessa cadeira e depois, não. Deus tem uma obra para ser realizada através de nós, através do corpo. E cada membro tem uma função desse corpo. E quando você exerce a sua função, o corpo de Deus cresce. O corpo de Cristo cresce. Pessoas são impactadas, pessoas são alcançadas para a glória dele. Quantos estão entendendo? Por isso eu quero te encorajar. Não fique parado. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isaías capítulo 6. O profeta Isaías teve uma experiência gloriosa, onde ele viu o céu aberto, viu ali o trono de Deus, viu os anjos, viu os querubins, os serafins. Ao ponto que ele ficou e disse, Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. A palavra de Deus diz ali em Isaías capítulo 6, depois você pode ler que um serafim pegou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou os lábios dele e disse, olha, estou te purificando. E disse que depois que ele foi tocado, ele ouviu uma voz. A voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi um profeta de Deus, usado por Deus como boca de Deus. Mas olha só que interessante, ele se dispôs naquilo que o Senhor precisava. Não naquilo que ele queria. Porque sabe que tem profeta que nem profeta queria ser. Você pega e lê a história de Jonas. Deus fala para ele, vai para tal lugar. Ele, eu não, vou para o outro lado. Deus falou com ele, vai para lá, e ele não. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e fala, filho, eu preciso que você faça isso. E nós fazemos. Quando nós exercemos a nossa função, o nosso chamado, o cumprimento, a igreja do Senhor cresce. Quantos querem ver o reino de Deus crescer? Sabe, deixa eu te falar. A igreja cristã cá em Portugal nunca viveu o tempo que vive hoje. De cada vez mais igrejas sendo abertas, de cada vez mais pessoas se convertendo e sendo batizadas. Creio que Deus está preparando algo glorioso para a igreja em Portugal, porque há muitas profecias liberadas sobre Portugal, que Portugal será uma base, um celeiro de missionários para enviar para a Europa inteira. Você crê nisso? Mas para isso, nós, igreja, não sei você, eu quero fazer parte disso. E para isso eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não quero ficar sentado e ver. Eu falo, não, Senhor, eis-me aqui, usa. Eu quero ser canal de vida, eu quero ser canal de avivamento. O que é que eu preciso fazer? Eu quero consumir a minha vida, exercendo aquilo que é para eu fazer, para que o reino de Deus avance através de mim.
queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.